Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa. De maio até outubro, a Ilha Terceira realmente está bastante preenchida com as habituais touradas à corda, algo que também faz parte da cultura desta ilha. E durante estes meses já há uma ajuda preciosa para quem quer saber onde decorrem também as touradas à corda. Neste caso, há uma listagem que é distribuída e também publicada online e que acaba por facilitar. Esta listagem há cerca de 3 anos que é elaborada exatamente pelos meus convidados de hoje, neste caso o Fábio Menezes, o Daniel Nunes e o Rogério Costa, eles que também são grandes aficionados, são também pastores de várias ganadarias aqui da nossa Ilha Terceira e por isso mesmo estão cá para fazer um balanço da época das touradas de 2025, que também terminou recentemente, e para falar um bocadinho de todo o trabalho feito ao longo destes 3 anos. Muito obrigada por estarem aqui connosco e por aceitarem este desafio, digamos assim. Como eu dizia, vocês todos estão envolvidos nas touradas à corda, não só com este trabalho, mas também como pastores. O Fábio na ganadaria de Manuel João Rocha, aqui o Daniel na ganadaria do filho de Humberto Filipe e o Rogério, então, no Ezequiel Rodrigues. Primeiro do que tudo, e antes de falarmos todo o vosso trabalho, eu gostava de tentar perceber como é que começa o gosto pela tauromaquia de cada um e como é que vocês se começam a envolver também nas touradas à corda. Quem é que vai ser o primeiro aqui a começar? Se calhar o Rogério. Eu comecei com os meus 6, 7 anos. O meu pai era pastor da ganaderia Daniel Nogueira. Eu comecei a ir para o mato desde Pechinchim. Depois eu fiz os 18 anos, comecei à corda nele. Estreiei-me no Arco de São João em 2012. Depois ele deixou de dar touros. Depois fui para a Casa Agrícola já no Fernandes por causa do meu vizinho. Estive lá até 2015. Depois, em 2015, em setembro, o Ezequiel arranjou o meu número e telefonou-me se ainda queria a corda deles. E estou até hoje. E lá está, é algo que vinha de família. Sim. Podemos dizer que o terceiro esse tem muito isto, quase que percorre de geração em geração. É verdade. E aqui o Daniel, como é que começou? Eu comecei em 2022 à corda da ganaderia Filho de Humberto Filipe, um pouco às escondidas da minha família, porque a minha família não tem pastores assim diretamente ligados à tauromaquia ou menos focados, nem nada disso. Tenho parentes, 2 a 3 primos, um deles é ganadeiro, outros 2 são pastores. No entanto, são meus parentes, mas não é da parte da mãe. A mãe é que é a minha parente. E pronto, comecei então em 2022, recordo-me que foi no Porto Martins, no Largo do Império, no dia 24 de julho, um pouco às escondidas da minha família. Dali a 3 dias a minha família descobriu, através da filmagem da tourada. A minha mãe ligou para mim e vi logo que podia ser mais ou menos por causa disso, e então atendi e ela disse: disseram-me que tinhas ido à corda, parecia seres tu, é verdade? Como é que foi isso? E disse: é verdade, já agora que estás-me a ligar, vê se me lavas a roupa. Ela disse logo que não. Pronto, lá lavei e resolveu-se o problema. Mas comecei a gostar de touros desde criança, a acompanhar a minha mãe. A minha mãe não era de ir muitas touradas, ia, por exemplo, à casa de alguns parentes, familiares, amigos em diversas freguesias, mas não era de ir muitas, talvez no máximo 20, 30. E fui tomando o gosto e faço uma estatística só minha desde 2012, e a partir dessa data para cá faço o registro de todas as touradas, números de touros que são corridos em cada evento, exceto vacadas e bezerradas, e eu ia fazendo essa estatística antes da gente estar os 3 neste projeto. E foi assim esse gosto para a tauromaquia até aos dias de hoje. E lá está, como pastor até algo relativamente recente, 2022 não foi há muito tempo, é totalmente diferente viver as touradas à corda ao ir à corda ou então ficar a ver no caminho, ou seja, onde for. Faz muita diferença. Como é que se escolhe aqui? Qual é o lado melhor? Eu gosto mais de estar integrado na tauromaquia como pastor
ou até mesmo a ver a tourada. No entanto, prefiro a adrenalina de ir à corda. O meu ganadeiro, como muitos sabem, não é de sair muita vez, mas às vezes que sai e tento evitar faltar. Tento falar com o meu colega para trocar o horário, para sair mais cedo, e quando é aos fins de semana então tento não faltar nas lides de mate em preparação para as touradas, e é assim. Quem corre por gosto não cansa, como se costuma Exatamente. dizer. E aqui o Fábio, como é que começou então este percurso? Bom, desde já quero agradecer à Otávia e a toda a equipa da Vitec pela oportunidade. O gosto para a tourada à corda, para a tauromaquia, nasce desde criança. Acho que sinceramente já vem no sangue. Lembro-me de ter uma vaga ideia de andar com o meu avô de mão dada, talvez com uns 4 anos, 5 anos, numa tourada à corda. E com o passar dos anos foi crescendo o bichinho, até que aos dias de hoje o meu gosto da tourada à corda é enorme. Adoro tauromaquia. Ok. E aqui a vida de pastor. O Daniel falava da roupa para lavar, uma simples coisa, não é? Mas a vida de pastor também não é propriamente fácil, digamos assim, porque vocês fazem isso voluntariamente, com muita paixão, têm que tirar do seu tempo, por isso não é de todo fácil. Exatamente. Vamos para o mato, perdemos horas com a família, horas de trabalho, basicamente aquilo que gostamos para poder ajudar o ganadeiro na qual vamos à corda. Perdemos muito tempo da nossa vida, mesmo completamente de graça, não ganhamos nada com isso. Tapar paredes, debaixo de chuva, trevoada, para aí além, completamente gratuito, só pelo touro, pelo animal. Aliás, porque falamos das touradas de maio a outubro, mas a verdade é que durante todo o ano os animais estão lá e têm que ser cuidados e tratados também. Exatamente. Agora vem a época de fez, é a pior época. É muito bonito, chega a 1 de maio, vemos um touro na rua, mas e o processo todo antes para que o touro chegasse lá? Vocês também conseguem reconhecer que esta vida não é fácil mesmo para o próprio ganadeiro. Falamos muito em continuar ou não as touradas à corda, nós precisamos dos ganadeiros para continuar e não é uma vida fácil nem propriamente sustentável, digamos assim. Sim, é verdade. Para ser ganadeiro não é assim à toa, é preciso ter campo também para meter os animais, é preciso ter uma boa base familiar e até outra atividade para que possam cobrir, se assim pode-se dizer, algumas das despesas que têm com as ganaderias, porque a gente só tem 5 meses e meio de corridas. No entanto, o dinheiro que recebem dessas corridas por vezes não cobre as despesas de um ano inteiro. E chega-se a outubro, que encontramos neste momento, começa o inverno, invernos rigorosos em que as despesas aumentam novamente e o dinheiro e as receitas que foram feitas para a altura das touradas praticamente já não existem. Portanto, eles vão procurar sempre alguma forma de cobrir essas despesas através de apoios do governo ou então de outras atividades, por exemplo, lavouras que tenham para fazer face às necessidades que necessitam. Se calhar ainda falta um apoio, já tem. Sim, os poucos que são, por vezes, não são os suficientes. E aqui nessa perspectiva de continuação das touradas à corda, e nós já vamos entrar no vosso trabalho e também fazer um balanceio concreto desta época que por acaso teve assim algumas peripécias, mas olhando para o futuro das touradas à corda, há quem diga que tem futuro, o certo é que existem muitos jovens envolvidos, vocês também são um exemplo disso, mas será que o futuro passa por continuar as touradas exatamente como elas estão atualmente? Sim, pode-se dizer que sim. Infelizmente, o futuro deixa muito a desejar, sinceramente. É verdade que há jovens que se tentam integrar e isso tudo, mas infelizmente há cada vez mais pessoas a tentar com que a tauromaquia acabe, infelizmente. É preciso jovens, é preciso
é preciso muita entidade envolvente para que se possa avançar. Infelizmente, os nossos próprios aficionados, que se dizem ser aficionados, é que estão a acabar com a nossa tourada à corda, com a nossa traumaguia, porque é assim mesmo. Não sei como é que isso vai ser no futuro, mas há muita mudança, há muita coisa que se pode fazer para que se mude a tourada à corda e para que se mantenha a nossa tradição. Aliás, muito se fala no bem-estar animal e é tudo isto que acaba por gerar alguma polémica e com algumas políticas e tudo mais à mistura. O bem-estar animal pode ser assegurado ou não de outra forma. Há quem fale, por exemplo, nas questões das ferras, há quem fale na questão das gaiolas. Acreditam que isso pode ser gerido de outra forma também para convencer que realmente as touradas à corda têm em conta o bem-estar animal? O bem-estar animal para mim não é problema nenhum, porque se a gente não andasse um ano inteiro a tratar dos animais, a cuidar dele por amor à camisola, se assim pode-se dizer, sem levar dinheiro nenhum, como o Fábio há pouco disse, a ajudar os ganadeiros e tudo, o bem-estar está sempre bem assegurado, independentemente de gaiolas serem de madeira ou de serem de ferro. As questões aqui não pegam por aí. O touro, graças a Deus, tem condições para correr no caminho. É verdade que há uns ganadeiros que correm touros mais miudinhos, outros mais fortes, mas isso também às vezes depende do arraial. É a tal questão, é melhorar. O que é que se pode fazer? É encurtecer arraiais, ou então colocar 2 gaiolas numa ponta e 3 na outra. Há arraiais assim mais que ultrapassem os 500 metros, mas nem em todos é necessário esse aspecto, essa alteração. No entanto, e tentando fazer com que vamos evitando essas situações polémicas, de forma que nada é mais do que falar. Por exemplo, este ano tivemos situações em que a corda arrebentou. É uma questão que não podemos culpar ninguém. As cordas, todas as vezes, e somos pastores, as cordas, antes de ser usadas, são vistas metro a metro, esticada no arraial, e o pastor que tenha o cuidado de desenrolar a corda tem sempre esse cuidado de ver a corda se tem algum corte, se está já a desfiar-se em algum lado, se é necessário trocar a cabeçada por nó. Isso vê-se em todas as touradas, em qualquer ganadaria, os pastores fazem isso. Aconteceu essas situações este ano num maior número, infelizmente. Pois, isso então aliás, nem era pode muito acontecer a comum qualquer acontecer. Este ano foi mesmo a seguidas, caso, digamos assim. Mas porquê que acham que isso pode ter acontecido, uma vez que é feita essa verificação? Se calhar muita coincidência ter acontecido tudo no mesmo ano. Pois, pode ser uma coincidência, porque eu me lembro agora, no Raminho, foi numa quina do Império. Estava já comida, a corda foi o bastante ter batido ali na quina, arrebentou logo. No caso da serreta, também foi numa quina de um passeio, também foi a demora do touro virar a cabeça à canada do caminho de cemitério, arrebentou logo. Pronto, foi a mesma corda que foi no outro touro, e a corda via-se que não tinha ali falha, nem estava desfiada. Há quem diga que é por causa da largura da corda. Às vezes, nos próprios arraiais também encontramos situações, como por exemplo quinas. Já cheguei a encontrar também, por exemplo, cortes, chapas. Isso são objetos constantes, que alguma coisa, a corda é fina, é óbvio, vai logo à toa. Eu acho que está. O Rogério está aqui mais calado, alguma coisa a dizer? As tapadas em si já não é o que era antigamente, era castaneiras, não sei o quê. Hoje em dia é tudo contraplacado, ou azulejo, ou não sei o quê. E depois, aquilo é muito escolhos, não é 2 a 3 quilos, é 400 e 500. E acontece.
E aqui estava-se a falar mesmo dos arraiais de encurtecer. Infelizmente, a freguesia de Algoava tem assim, algum histórico, por exemplo, que aconteceu e houve um ano também bastante marcante onde aconteceu a morte de vários animais. Muita gente fala exatamente desta questão do arraial, se calhar muito comprido, uma altura do ano de muito calor, ali em agosto. Por isso, se calhar passa mesmo por aí tentar adaptar os arraiais e tudo mais. Mesmo assim, aquele arraial da Algoava já era um pouco maior antigamente, ultrapassava o cruzamento para o lado da Casa de Povo. No entanto, estes últimos anos já encurteceram, até para um lado, certamente deve ter sido para diminuir a despesa de policiamento, era menos 2 polícias. E até veio mesmo a ajudar um pouco já. No entanto, dadas essas situações de alguns touros terem falecido, ou até mesmo dizem que foram no arraial e outros nem sequer acabaram por morrer, foram para o mato e sobreviveram. Muita gente aproveitam um pouco que seja e fazem um caso muito grande e muitas vezes até inventam. No entanto, a situação da Algoava é um arraial que até é um pouco pesado, é exigente ao animal. Mas, por acaso, a Comissão este ano optou por fazer um concurso, como é habitual, mas de touros corridos. Ou seja, touros que já foram várias vezes à corda, 3, 4, 5, dependente do touro em questão, se já teve mais cordas ou não. Mas um touro corrido é diferente de um touro puro. Um touro puro vai para a primeira vez, pode vir a fazer o arraial todo e pode não vir a fazer. Dado que houve já essas situações na Algoava, eles optaram por fazer um concurso de touros corridos e correu lindamente. Ainda mexeram no arraial. Ainda mexeram no arraial, manteve-se, porque às vezes as comissões têm custo de mexer no arraial ou encurtecer, porque há pessoas que dão dinheiro para a festa, para a saca, e depois têm custo de encurtecerem o arraial. E depois, pronto, eles têm que andar como andem com ovos, têm que contentar uns como também têm que contentar outros. O certo é que há uns anos atrás não se falava tanto dessas polémicas e se calhar elas até aconteciam, não é? Portanto, podemos dizer que as redes sociais, inclusive, vieram a mudar este paradigma, porque hoje em dia é tudo muito fácil fazer uma publicação, comentar tudo e gerar algum boato. Isto realmente tem prejudicado. O Fábio há pouco dizia que às vezes até as próprias pessoas dentro da tauromaquia estão a estragar um bocadinho da tradição e da cultura. As redes sociais são se calhar o grande entrave e o grande problema. Sim, é óbvio que sim. Hoje em dia toda a gente tem acesso a um telemóvel, a uma câmara, seja lá o que for, que tire imagem, de capta áudio, seja lá o que for. E a mínima coisa que aconteça, se olharmos bem, é só telemóveis de fora, são transmissões em direto, coisas que se podia, de certa forma, ocultar, se é assim que se pode dizer. Há coisas que nem sequer se devem mostrar, que é assim mesmo. E infelizmente toda a gente, como eu estava a dizer, toda a gente tem um telemóvel, capta tudo. Querem as visualizações. Exatamente. E temos que pegar aqui num exemplo, e acho que o Donato não ficará chateado de eu referir o nome dele, mas tivemos esta situação logo, não foi bem no início da época das touradas, mas ali a meados tivemos uma situação, o Donato, a célebre frase que ficou: isto não é gostado de todos, portanto, há sim o sentido de tentar proteger que não passe para fora, porque a mínima coisa pode realmente gerar alguma confusão para quem até nem conhece as touradas. Sim, é verdade. A parte de um direto é muito difícil cortar alguma parte menos boa. Ainda se for uma filmagem para depois colocarem no YouTube, pode-se ir cortando algumas partes, ou mesmo que seja gravado. Agora, uma situação em que seja em direto, infelizmente não se pode fazer nada. O que está em direto é publicado daquela forma. Infelizmente, o que aconteceu nas 12 Ribeiras, pronto, é mais uma situação que aconteceu. Houve um percalço de abrirem a gaiola errada, no qual tinha um touro lá dentro, agora de ser a gaiola ao lado, que estava vazia, que era para recolher a corda do touro que estava a ser corrido. Penso que até era o último já da corrida. Infelizmente, por esquecimento ou por falta
de entendimento, entre a pessoa que estava em cima das gaiolas e os pastores abrirem a gaiola errada e infelizmente aconteceu aquela situação que é do conhecimento de todos. Quanto à situação que aconteceu lá perante o Sr. Donato e o outro senhor, o Sr. Gabriel, se não estou em erro, de uma página de Facebook que estava a fazer o tal direto, a questão aqui, na minha opinião, nem outro tinha razão de fazer o chinfrim que fizeram. O Donato não tinha razão alguma de pedir ao senhor para não transmitir, o telemóvel é dele, está numa via pública, pode fazer o que quiser entender. No entanto, também se o senhor Gabriel tivesse 2 dedos de testa, ao menos percebesse que, sabendo que a nossa tauromaquia está a ser constantemente atacada, terminava logo naquele momento o direto. Tiravam uma fotografia ou faziam alguma gravação, no entanto, direto simplesmente não. Até porque, perante todas estas situações que foram gerando polémica, em especial nesta época de 2025, podemos dizer que, apesar dos erros ou distrações, ou seja o que for, de certeza que todos os intervenientes tentaram dar o seu melhor e tentaram agir sempre em prol da segurança das pessoas, da segurança do animal e para que tudo ficasse resolvido em qualquer uma das situações que aconteceram. Claro. Tem que se dar os parabéns aos pastores e mesmo aqueles que são pastores e que não estavam à corda naquele momento, como o Sr. Paulo Henrique e outros pastores de outras ganaderias, que prontamente mostrarem-se disponíveis para ajudar. Graças a Deus estavam naquele momento, naquelas precisas situações em que prontamente ajudaram os pastores naquele dia, de forma que a situação não se agravasse mais, porque um touro à solta é meio complicado e para apanhá-lo às vezes temos que tomar medidas drásticas em que infelizmente não pode ser vistas e depois aquela situação das 12 tudo correu muito bem e graças a todos os pastores e ajudantes que estiveram lá à volta daquela situação e não só, que neste ano infelizmente houve vários touros à solta ao redor da ilha. Admito que as pessoas também fiquem com este receio até de ir às touradas, preocupadas se pode acontecer algo assim, porque certamente eu acho que qualquer pessoa que agora vá a uma tourada pensa e se a corda arrebenta. Sim, de certa forma, mas são nessas situações nas quais, como o Daniel falava agora, em que o povo, aqueles verdadeiros que gostam mesmo da tauromaquia, que se juntam, como eu estava a dizer, os pastores de outra ganadaria, pastores, ajudaram, estiveram ali na situação, fizeram o que puderam, são nessas, tudo por uma só razão, o touro. Portanto, podemos dizer que, pelo menos no que depender de vocês, a tauromaquia continua a ter futuro. Sim, continua a ter futuro. Temos é que saber preservá-la, saber defendê-la e principalmente saber lidar com as críticas que são feitas a nós. Sim. Basta só ter estes 3 pilares que a gente consegue manter esta tradição por muitos mais anos. E uma tradição que assume alguma relevância para a Ilha Terceira, mesmo a nível económico. Não se consegue imaginar a Ilha Terceira sem touradas ou consegue-se? Não. Podemos dizer que durante estes meses a ilha viveu muito para as touradas. Sim, a gente já esteve a pensar muitas vezes, a refletir. Por exemplo, agora, durante o inverno, o que é que acontece na ilha? Praticamente nada. O que é que fazem? É eventos para ajudar para as festividades do ano seguinte, como agora já está a haver já eventos relacionados com São Martim, outros alguns com o Halloween, de forma a angriarem fundos já para as festividades das suas freguesias, ou até missões de touradas, de forma a ganharem alguns fundos. Durante o verão, se a gente não tiver as touradas, a nossa economia certamente vai abaixo. Há muita gente que não pensa assim. A tauromaquia, mesmo deixando, a gente vai continuar a ter economia elevada na ilha. Não. As touradas à corda, por si só, mexem com talhos, guaritas, modelos, tintas. As pessoas, por uma tourada no lado de fora da porta ou por uma festividade, pintam as suas casas, tentam
arranjar de várias formas, As mesas, embelezarem até. a sua casa e como a senhora Otávia estava a dizer e agora e muito bem, já vi ao longo destes anos todos mesas muito abundantes e recheadas e cá não sei onde é que vão buscar tanto dinheiro mesmo para... cá consome porque eu gosto de comer, mas mesas abundantes mesmo. E isto é a alma da nossa ilha. A tourada à corda, a tauromaquia em si é a alma da nossa ilha. É uma tradição secular e temos que saber preservá-la e conservá-la. E aqui também as touradas à corda podem ser um produto turístico, acreditam que sim, mas também pensando que há que alertar os turistas para a vertente das touradas, porque também já existiram incidentes neste sentido. Portanto, pode ser um cartão de visita para a ilha, pode-se dar a conhecer aos de fora, mas também sempre com cuidado. Sim, a Associação de Criadores da Tourada à Corda tem sempre um cuidado de fazer uns vídeos promocionais direcionados também ao turismo. Até penso que vi agora recentemente uma publicação em que estavam brevemente para publicarem alguma coisa também relacionada. Já também um Exatamente. flyer, um panfleto também. Exatamente. De forma a que possa E isso é uma forma também de ajudar junto dos turistas a ficarem mais informados o que é a tourada à corda, saberem em que zonas é que podem estar mais seguros. Os arraiais são limitados por 3 riscos pintados a cal. No caso em Angra, não são pintados a cal, são feitos com fita adesiva branca. E é uma forma dos turistas ficarem a saber um pouco mais da nossa tourada. No entanto, por vezes acontece situações em que a gente vai a uma tourada e vê um turista no meio do caminho sem saber aquilo que animal lá é e por vezes fica a olhar para ele e o touro, infelizmente, para a bravura que tem, dá uma amarrada. No entanto, para evitar essas situações, convém nós, mesmo aficionados, mesmo estando ali na tourada e mesmo com alguma dificuldade, por vezes, de falar inglês como é o meu caso, é pedir a alguém que saiba falar a língua daquela pessoa e pedir para que ela recua. Já fiz isso várias vezes ao longo deste ano, em que pessoas até mesmo do continente falavam português e chamei a atenção que estavam muito perto do touro e que viessem um pouco mais para trás de forma que evitasse situações mais graves. Aqui também falando desta questão das touradas como produto turístico, mas mesmo como um produto que todos possam conhecer, é importante não se conhecer apenas a tourada à corda no arraial. Era bom que toda a gente, para compreender até mesmo as questões do bem-estar animal, pudessem conhecer a tourada no seu todo e ir ao mate, às ganadarias, perceber o trabalho do dia-a-dia. Falta um bocadinho isso. Sim, era muito importante também fazer um roteiro para as ganadarias, verem o trabalho de campo, que é muito importante. E até ver o maneio do gado, a preparação para as touradas. E aí já é uma base de forma que as pessoas, mesmo aqueles que criticam, até convido-los a irem. Exatamente. Que é uma forma de verem que o bem-estar animal não é posto em causa, é feito ao longo do ano inteiro e é uma forma de hoje perceberem bem que a gente não trata mal os touros. A gente gosta de touros e a gente defende o touro. Agora falando mais desta época em concreto e também do vosso trabalho e até da estatística em si, este ano foi um ano de muitas touradas, mas também um ano onde muitas foram canceladas e adiadas até pela falta de policiamento, que há pouco falava-se da vertente do policiamento. Este ano aconteceu muito isto. Exatamente. E acho que é uma das situações nas quais se deveria pensar ou agilizar de forma a que se pudesse modificar isso, porque as comissões trabalham um ano basicamente para que chegue aquele dia, tenha tudo preparado e depois vamos ter que trocar porque não há polícia. Há que arranjar uma maneira, ok, não há polícia, se calhar uma outra entidade ou segurança privada, algo que se pensasse, que se conversasse, que se pudesse modificar. Porque senão assim a gente sabe que a gente basicamente paga a polícia e depois chega aquele dia, preparamos tudo, não sei o que mais, como aconteceu este ano, uma tourada ou duas serem alteradas já a última hora por falta de policiamento.
Santa Bárbara, Sim. Eu posso dar o exemplo de uma comissão de festas e se calhar não vou mencionar qual é a freguesia e o local. Mas foi daqui do Conselho de Angra, infelizmente falei com a Comissão e a Comissão entrou em contato comigo também, dali uns dias, por causa de saber datas possíveis para poder adiar a tourada devido à situação de falta de policiamento. E só souberam dessa situação de falta de policiamento, já com papelada e tudo, praticamente pronta, as licenças prontas, 3 dias antes da festa começar. Ou seja, eu não estou a criticar a PSP de levar muito tempo a responder aos pedidos de parecer das touradas, mas ao menos pensem um pouco em que as comissões gastam dinheiro ao longo do ano e trabalham para que possam agradar e fazer uma festa do povo para o povo, e chegando àqueles dias terem problemas de policiamento em que não podem dar uma tourada que estava marcada para ser dentro do programa da festa e que por vezes tem que ser adiada para outro dia ou até mesmo antes da festa, como foi o caso desta situação em que a festa era sexta, sábado e domingo, eles tiveram que dar a tourada antes. O que é que acontece? Se isso fosse feito com mais tempo de antecedência, muitas vezes algumas dessas situações poderiam ser evitadas. Há outras situações também de outras touradas, principalmente agora vou falar daquelas que não são não tradicionais e que possivelmente não são ligadas a festas nem a festividades de freguesia. O mês de maio costuma ser um mês mais morto de touradas. Podia-se, essas pessoas particulares, a maior parte delas, dessas não tradicionais, são feitas por pessoas particulares. Se pensassem um pouco, o mês de maio, ali antes dos bolos, é uma altura muito boa para dar uma tourada, porque há freguesias em que não dão touradas naquela altura. A partir dali do 6º domingo de Espírito Santo começa a haver touradas na Cana de Belém e a partir daí começa o calendário a apertar. E até dou o exemplo deste ano. A gente no mês de maio só tivemos 8. Caso de algumas dessas touradas que forem adiadas, não tradicionais, se fossem dadas no início de maio, talvez a parte do policiamento já não viesse à toa. Aqui, maio, um mês mais fraco, podemos dizer que os meses mais fortes, agosto e setembro, talvez? Neste caso, este ano foi... Este ano, junho. Junho. Não, foi o mês de julho com 63 eventos. E no total este ano, quantas é que tivemos de touradas? 244. Ok. E mais na praia ou mais em Angra? Mais em Angra, 148 em Angra e 96 na praia. Uhum. E aqui também que ganadaria é que teve mais corridas? Vocês têm toda esta estatística e todos estes dados? Sim, senhor. O Sical Rodrigues ficou em primeiro lugar com 42 eventos e uma cabeça. Em segundo ficou a Casa Agrícola Jovem de Fernandes com 38 e uma cabeça. Em terceiro ficou o Humberto Filipe com 34 e uma cabeça. E assim sucessivamente. E aqui também, de ano para ano, e sei que o Daniel desde 2012 que tem acompanhado e feito essas estatísticas, de ano para ano tem-se notado realmente um aumento do número de touradas? Sim, e por acaso eu fiz uma tabelazinha e pescando só de 2014 até este ano. Este ano é o ano que houve mais touradas, desde 2014 até cá. A diferença do ano transato foi só de 2 eventos, o ano passado foi 242, este ano foi 244. No entanto, em comparação com 2014 e mesmo até ao ano de 2025, este ano foi o que houve mais. E normalmente em Angra é que costuma ter sempre mais touradas? O Conselho de Angra... Também são mais freguesias? São mais freguesias e registra-se mais eventos aqui no Conselho de Angra. A praia é sempre mais ou menos na casa dos 90 e pouco.
E de tudo o que vocês acompanharam, qual é a ganadaria que acharam que teve melhor prestação? Não falo do número de corridas dadas, de touradas, mas de melhor prestação. Acreditam que todas tiveram um bom contributo ou houve realmente ganadarias que se destacaram? Sim, exatamente. Todas se destacam, todas têm bons touros, todas têm maus touros. Eles tentam criar, operar frutos dali, mas... Às vezes vai da sorte exatamente, também, não é? A sorte é um elo muito importante numa ganadaria. Portanto, mas todos elas se destacam, todas, a meu ver, é a minha opinião, todas tiveram o seu tourinho bonzinho, todas tiveram o seu tourinho que não prestava, que é assim mesmo, e isso é a minha opinião. Agora... Pode-se dizer que em cada ganadaria há 2 ou 3 touros de destaque. E a nível de qualidade, a ganadaria que se destaca, ou as ganadarias que destacou-se mais este ano, foi a ganadaria de Rei Coteiro e Ezequiel Rodrigues. Talvez eu inclinava mais para Rei Coteiro, dado o menor número de touradas e as touradas praticamente sempre com 2, 3 touros a bom nível. Sim, até os próprios concursos de ganadarias ajudam a perceber isto também. Sempre que existe algum concurso dentro das freguesias, também consegue-se ter esta noção. Por acaso, este ano foi um ano com muitas corridas de concursos. E não só, até mesmo sem ser concursos e com 4 ganadeiros. Pois as contas assim por alto, se não me falha a memória, tivemos cerca de 8 concursos. Nos quais 8 foi de corridos, não estou em erro, e 1 de puros, que foi no terreiro de Posto Santo, no mês de agosto. As comissões, lá está, uma aposta mais em concursos de touros corridos, de forma a evitar também situações em que os touros puros ou fiquem por caminho ou se deitam no meio do arraial, como às vezes já aconteceu na freguesia da Algual. Mas isto é uma situação, lá está, não é de agora. A minha avó, eu já perguntei várias vezes, e até o meu avô ainda quando era vivo, que já faleceu há 5 anos, sempre me contou que a freguesia de Alvalva tinha sempre uma situação ou outra de ano em que o touro morresse. Portanto, pronto, infelizmente acontece sempre naquela freguesia. A gente pergunta a nós próprios, porquê é que é sempre na freguesia de Alvalva? E porquê é que acontece ali naquele arraial? Quem é que há de responder? Não sei. Aqui das 244, não é, no total, como é que vocês então conseguem elaborar esta listagem? Como é que têm estes dados? Como é que é feito todo este vosso trabalho para que realmente haja esta listagem disponível a toda a gente? A gente vai organizando entre a gente e depois chega entre 15 a 20, tu for na ganadeiros a confirmar se aquilo está certo, se falta algum, mais ou menos isso. Mas antes do final do mês tem que se botar para fora, porque depois para o pessoal saber onde é que há todos. Então isto é um trabalho em articulação, por um lado com a Comissão de Festas, por outro lado com as ganadarias. Isso tudo. E vocês vão cruzando estes dados, sem falhar nada. A gente começa sempre a falar com ganadeiros ali, como o meu colega disse, entre o dia 15 e dia 20 de cada mês. No entanto, a gente antes da época ter começado, a gente já no dia 15 de março, a gente já tinha cerca de 50 eventos já marcados numa folha. No entanto, ali a meados do mês de abril, a gente começa a falar com os ganadeiros todos. Por exemplo, eu estou responsável por 5 ganadeiros, o Fábio por 4, o Rogério por outros 5, incluindo o nosso ganadeiro ao qual a gente vai à corda. Depois de falar com os ganadeiros, a gente tenta falar com as comissões, porque há sempre uma discrepância entre ganadeiros e comissões. E até sempre à última da hora, há sempre alterações de ganadeiros. Ou porque nos vão só oferecer por menos dinheiro, ou porque tinha pessoas que estavam na comissão que era de um partido ou de uma ganaderia e que saíram da comissão e afinal já vai outro ganadeiro. E depois há situações em que a gente chega mesmo quase ao fim do mês, a gente anda bem às pressas para que a listagem saia o quanto antes de forma mais correta possível e sem erros. No entanto, infelizmente, este ano tivemos muita situação de falta de policiamento em que as touradas estavam nessa situação, tiveram que ser adiadas. E também em caso de vídeos
condições atmosféricas, isso então já não depende de nós. A gente também faz uma questão de fazer uma chamada de atenção, porque a gente não responsabilizamos quaisquer cancelamentos ou alterações de datas ou de horários. E como é que vocês então se decidem juntar aqui, vocês os três, como é que acabaram por se conhecer e começaram a fazer esse trabalho em conjunto há 3 anos? Ou seja, há 3 anos atrás, a pessoa que fazia supostamente essas listagens saiu para fora, que deu a entender que, derivado à sua saúde, não ia fazer mais então as listagens. Então achamos por bem dar continuidade a esse projeto, porque é um bem essencial para a Tourada da Corda, um bem essencial para a ilha. Os trustos. Exatamente, é para tudo. Então, essa pessoa decidiu parar, então nós decidimos, olha, vamos experimentar, vamos tentando saber o que é que há, o que é que não há. Vamos marcando, já falei com o Daniel, depois o Daniel falou com o Rogério, ou vice-versa, já vai há 3 anos. E é como estavam a dizer, vamos tentando articular com ganadeiros, com comissões de festas. Esperamos sempre para as listagens que saem da Câmara também para tentar perceber a nível de licenciamento se está a bater certo, se não está a bater certo. E surge basicamente através daí, dado o Sr. Orlando ter acabado de fazer as listagens. A nosso ver é um ponto forte, algo que interessa realmente à nossa Dourada à Corda, então apostamos e começamos por aí abaixo e nunca mais paramos. Que o Rogério falava que até era importante para os turistas. Isso permite outra organização e perceberem, ok, hoje posso ir ali à tal sim, hora. Eles fazem muitas perguntas, se está o dia, onde é que há touros e assim sucessivamente. E aqui depois como é que funciona? Sei que vocês publicam online, a listagem é distribuída em algum sítio fisicamente, como é que é? Sim, no início do mês, antes de acabar o mês, a gente distribui, se houver mais com uma corrida, a gente distribui os três, cada um vai para uma banda, coisa assim, e imprimimos, por exemplo, 500 exemplares, não sei o quê, e vai-se distribuindo. No dia a seguir, se for preciso mais, imprime-se e vai-se Exatamente, vendido. para além do digital, nas redes sociais também fazemos em papel, em físico. Neste caso, há 3 anos começamos com A galinha de nicho. a Galinha de Nijo, Patrocinador. era o nosso patrocinador na altura. Nós arranjávamos informação e ele fazia a impressão e distribuíamos. Foi 2 anos, este ano apareceu uma proposta diferente. O Sr. Nuno Lima da Papelaria 96 disponibilizou-se para fazer as impressões da calendarização e então este ano mantivemos assim. Mas vocês distribuem pronto, distribuem nos arraiais às Nos pessoas? arraiais. A gente distribui nos arraiais. A gente pede, por exemplo, a gente envia a listagem para o nosso patrocinador, para o Nuno Lima, ele imprime e quando está pronto, ou depois ele vai ao nosso encontro à Tourada, a gente começa a distribuir aos aficionados ali presentes. Por vezes, resta e outras vezes acaba automaticamente logo no primeiro dia. Principalmente agora nos meses de julho, agosto, como temos mais imigrantes e não só, as pessoas que nos procuram mais é pessoas já com alguma idade. Porquê? Porque não têm acesso à internet ou porque não sabem mexer no telemóvel para ir à internet, porque a gente faz em formato de papel, mas também colocamos em formato digital, ou no Facebook, no Instagram, de forma que chega ao maior número de pessoas. Mas como eu estava a dizer, em formato de papel a gente escolhe, por exemplo, a gente já tem a lista pronta no dia 25. A gente vai à listagem ver qual é as touradas que tem mais ou menos para aqueles dias e a gente começa a distribuir logo quando tem os papéis prontos e por vezes a gente leva até ao fim do mês a distribuí-los à medida que as pessoas vão pedindo. Por exemplo, no mês de julho, acabei na Fonte da Vira, São Sebastião, a dar no primeiro dia 500 exemplares, tive que pedir mais e assim sucessivamente até ver ao ponto que as pessoas já não procuram tanto, então aí paro e tanto, aproveito também o cuidado também de deixar alguns cafés ou alguns postos
diferentes ao redor da ilha, de forma que também chegam um pouco mais àquelas pessoas que não vão a tantas touradas. Sim, eu ia falar exatamente disso, de espalhar por vários sítios da ilha e até, quem sabe, mesmo junto de algumas empresas turísticas, já que se falava aqui do turismo, se calhar podia ser uma mais-valia. Sim, por acaso era uma mais-valia. Pode-se até aperfeiçoar essa parte, porque eu tinha sempre a tendência de deixar em alguns restaurantes, alguns cafés, e por acaso em lugares de agências de viagem também é uma forma também de poder chegar mais perto dos turistas. Eles tiram online tem tudo, não precisa... Sim, Nem sempre. Isso é verdade. E aqui vocês fazem isso sobretudo por paixão, sei que vocês têm alguns apoios, mas acima de tudo fazem isso por alguma paixão e também por serem tão aficionados. Sim, a gente tem o patrocinador oficial, que é a Papelaria 96, ele praticamente dá-nos as impressões de graça, oferece as impressões. Temos um jantar marcado para daqui a uns dias em casa dele, por isso é que ele não se esqueça. Por acaso eu gosto de comer e também já falo. E para além da Papelaria 96 tivemos também um patrocínio que até por acaso foi já com temporada já em andamento, já estava-se quase a chegar a meio do mês de maio, em que recebi uma mensagem, ela por acaso era minha vizinha, mudou-se agora para a freguesia de São Mateus, foi madrinha de casamento da minha mãe, e entrou em contato comigo se eu podia fazer publicidade do serviço dela, que trata-se da Prédio Médio com consultoria imobiliária. E eu aceitei o patrocínio, no entanto achei que o valor era um pouco elevado só para mim, e dado que eu estava neste projeto, não só sozinho, mas acompanhado com o Rogério e com o Fábio, propus em que a gente usasse o polo, que é o que a gente estamos a usar neste momento, o polo, e assim, em dias que houvesse mais do que uma tourada, cada um escolhia aquela que dava mais certo e eu, por exemplo, como era mais fácil para mim, escolhia a outra que ficasse já para o fim. E ela aceitou e o dinheiro que ela ofereceu de patrocínio dividimos por os três. Até porque realmente existem várias touradas num só dia. Normalmente, qual foi assim o recorde de touradas num só dia? Assim que no mês de agosto tem Vila Nova, Santa Bárbara, Ladeira Grande, Raminho E Cabo da Praia. Okay. Em 3 dias já 15 eventos. E é impressionante que nestas 5 touradas passamos com os arreios e tem sempre gente, não é? E aqui também, com algum aumento do número de ganadarias, algumas pequenas ganadarias também a formarem-se, acaba por influenciar também na distribuição do número de corridas. Se calhar algumas davam muitas corridas, agora está um bocadinho repartido, nota-se isso? Sim, nota-se que está mais repartido. Houve ganadeiros que o ano passado estavam em 5º lugar da tabela, este ano passaram para 8º, 9º. Uns ganham mais corridas, vamos dar o exemplo da Ganaderia ao Leitor, este ano ficou em 4º lugar, se não estou em erro, da tabela, houve um aumento significativo de corridas, e todos os anos varia. Mas fica a certeza que realmente há sempre lugar para todos e nem falo apenas das ganadarias, há muitos outros intervenientes, desde os capinhas, há lugar para toda a gente nas touradas. Há lugar para todos, há sempre corridas para todos, nem que seja uma ou duas, já há de haver. E aqui uma grande diferença entre as touradas à corda e touradas de praça, que também não são assim tão frequentes aqui na Ilha Terceira, normalmente mais sanjoaninas e uma ou outra assim durante as festas da praia e mesmo durante o verão pontualmente, mas lá está, há mais destaque para as touradas à corda. É realmente aqui a tourada à corda consegue mobilizar toda a ilha? Não só, eu também este ano vi corridas de praça em que a praça estava praticamente quase esgotada, sim, ou mesmo esgotada. Sim, esgotou-se mesmo no dia da encerrona de João Moura. Para mim foi a corrida do ano a nível de touradas de praça. Já a corrida da praia estava a 3/4 de casa, a corrida do Ramo Grande também a rondar as 3/4 de casa e as outras corridas das Sanjoaninas também por volta dos 3/4 de casa. Portanto,
o público em geral aficionado, como é o meu caso, gosta tanto de corridas de praça como também de corda. Há outros que gostem mais de praça, principalmente de lides a pé, outros que gostem mais de toureia à portuguesa, e há quem goste também só mesmo de touradas à corda. Aqui dentro das estatísticas, mais algum dado assim relevante que considerem importante dar a conhecer? Posso adiantar que tivemos 332 touros de 18 ganadarias distintas a serem corridos nos arraiais da nossa Ilha Terceira, que é um número bem significativo, em que desses 332 touros corridos, 94 deles eram puros, divididos por 16 ou 17 ganadarias, agora não posso precisar. Pelo menos uma, e sei que na correia de touros, que foi a ganadaria José Fernando Silva, que só correu só um evento, que foi uma bezerrada. E esse trabalho de estatística daqui a uns anos já acaba por ter muito valor, porque isto permite avaliar até a evolução e como é que tem sido o percurso das touradas à corda. Sim, é uma forma de depois comparar os anos passados a nível de números, de corridas e de eventos, de quantas foram, quantas não foram, qual foi as freguesias que houve mais eventos, tauromaques. Por acaso também posso adiantar que no Conselho da Praia foi Santa Cruz. Porquê? Porque a justificação é sempre a mesma. Eu já disse lá o ano passado e volto a dizer este ano e nos anos anteriores, que Santa Cruz engloba Casa da Ribeira, o centro da cidade em si, Santa Rita e Santa Luzia. Daí restar um número e o maior. Ainda. E o Juncal também, que é ali na periferia da cidade de Nemésio. Portanto, só aquela freguesia foi a freguesia em que foi arrestado um maior número de eventos de tauromacos. E no Conselho de Angra? No Conselho de Angra foi a freguesia da Ribeirinha. Agora, eu acho que foi 20. Foi. Sim, a Ribeirinha também é uma freguesia bastante taurina, até recentemente foi lançado um livro exatamente com este título, portanto uma freguesia também que vive bastante as touradas à corda e começa logo no dia 1 de maio até. Exatamente, e mesmo assim este ano estamos algumas corridas na Ribeirinha em que não eram em lugares que eu me lembro nunca vi todos. Por exemplo, a canada dos Rabos, se não estou em erro. O atalho já não havia, o atalho também já não havia já há algum tempo, não sei precisar para também não induzir em erro as pessoas, mas foi, por exemplo, esses dois lugares da freguesia da Ribeirinha, que são duas touradas não tradicionais, porque já não são feitas em 15 anos consecutivos, ajudaram e contribuíram para que houvesse mais eventos naquela freguesia. Portanto, para se fazer isso tudo há que estar com o olhar bastante atento sobre as touradas, portanto são assim uns meses bem intensos. É verdade. Agora praticamente começamos de feiras. Agora é descansar, não é? Mas não tarda nada, já se começa a pensar na próxima época, não é? Os entrarem de feiras e a gente também. Muito bem. Eu agradeço aqui pela vossa entrevista, também pelo vosso contributo aqui à tauromaquia na Ilha Terceira. Lá está, ou se calhar até pode ser contraditório, falamos aqui do aumento de número de touradas, falamos que existem muitas ganadarias, falamos de 5 touradas num só dia com os arraiais 6, mas por outro lado também falamos das dificuldades que enfrentamos e se há ou não futuro garantido para a tauromaquia. Pode ser um cenário contraditório, mas acho que cabe a todos nós também darmos o nosso contributo e acho que vocês também estão disponíveis para darem um contributo neste sentido. Por isso, uma vez mais, obrigada e desejo-vos um bom trabalho. Agora é realmente gozar as merecidas férias e preparar já a próxima época 2026, porque chegamos a maio num instante. Muito obrigada. Obrigado. Ficamos então assim com as palavras do Fábio, do Daniel e do Rogério. Como foi possível ver, realmente 3 aficionados, aqui uns jovens empenhados também na tauromaquia, eles que são responsáveis pela listagem das touradas à corda que está disponível habitualmente durante toda a época. Realmente de maio a outubro o terceirense vive as touradas à corda. Realmente também aqui com a certeza que muito há a mudar, muito também a evoluir, mas não há dúvida que é algo que também marca a Ilha Terceira, é algo que também leva o nome da Ilha Terceira, às vezes não pelos melhores motivos, mas esperemos sim que hajam contributos para levar o nome da
da Ilha Terceira cada vez mais longe, no bom sentido, através desta bandeira da tauromaquia terceirense. Um assunto que também continua a merecer destaque aqui no nosso canal e assim continuará. Agora esperar então até maio para o regresso das touradas à corda. Estas touradas que acabam por estar sempre, não há nenhuma festa na ilha que não haja uma tourada à corda. Existem as festas do Bodo, as festas dos Impérios, as várias festividades de verão e todas elas nas suas programações incluem sempre uma tourada. Por isso sabemos mesmo, e como foi dito aqui, que realmente durante o verão a ilha tem que parar um pouco para viver as touradas e sabemos que faz parte da programação pelas diversas freguesias, algo que também está bem vincado aqui neste povo, ou não fosse também esta a terra dos bravos. Vamos então aguardar para maio, até lá continuamos a acompanhar as nossas tradições e também aqui a nossa cultura. Até uma próxima.